pessoal da produção pede um minuto, porque nesse instante o ministro da Justiça e da Segurança Pública está na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança, prestando esclarecimentos sobre a operação que prendeu os dois fugitivos do presídio de Mossoró, Deizin e Tatu. Com a palavra, professor e ministro Lewandowski. Todas as suas forças disponíveis e, claro, de modo proporcional, à disposição da recaptura daqueles presos. Então trabalharam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, trabalhou a Polícia Penal Federal, fomos coadjuvados. Aliás, os jornais reclamaram dessa expressão, acharam muito complicada essa expressão, foram auxiliados pelas polícias militares do Rio Grande do Norte, foi um excelente trabalho, de Pernambuco, Piauí e Paraíba, Ceará e Paraíba. Estiveram juntos, lado a lado, inclusive a Guarda Municipal, fazendo um trabalho excelente. E uma questão que foi levantada de forma bastante pertinente, por que é que nós enviamos a Força Nacional? Porque além de termos a necessidade de um reforço de pessoal para, sobretudo, junto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cercar as vias por onde eles poderiam se evadir, sair do local, nós precisávamos dar segurança à população. Porque, afinal de contas, eram dois criminosos de altíssima periculosidade, assassinos condenados a várias décadas de prisão. Então, a Polícia Federal esteve lá durante o tempo necessário para dar segurança à população, que foi ameaçada, tiveram casas invadidas, celulares roubados, furtados ou roubados, comida também foi subtraída das casas. Quando nós, de comum acordo com a superintendência local da Polícia Federal, a partir do momento que, depois de um certo tempo, não tivemos mais indícios de que eles se encontravam na região, nós retiramos a Força Nacional. É claro que esse foi um esforço, digamos assim, muito intenso para a recaptura, não apenas para a recaptura, como eu disse, mas também para que servisse de exemplo nacionalmente que o crime organizado, seja ele a sigla que tiver, não triunfará em nosso país e não sobrepujará o Estado brasileiro. A conta, já nos perguntaram, foi cerca de 6 milhões de reais. Eu diria às senhoras e aos senhores que, pelo esforço que foi feito, pela dedicação que foi despendida, é um valor compatível, digamos assim, com o esforço que nós fizemos para a recaptura, afinal, bem-sucedida. Eu acho que deste episódio tivemos várias lições importantes, nos ofereceu a oportunidade de revermos os protocolos de segurança, os equipamentos de todas as prisões federais. O doutor André Garcia percorreu uma a uma, reforçou a segurança, reforçou os protocolos, estabeleceu a obrigatoriedade de visitas diárias. Eu posso garantir às senhoras e os senhores que nenhum detento mais se evadirá das penitenciárias federais. Há uma série de outras questões que eu quero responder, talvez de maneira genérica, sem prejuízo de ser reperguntado. Uma questão importante diz respeito ao projeto de lei das saídas temporárias, né, que ganhou o apelido de saidinhas. Então eu quero afirmar a vossas excelências, as senhoras e os senhores, que o presidente da República sancionou praticamente in totum, praticamente na totalidade, esse projeto de lei que representa a vontade da soberania popular expressa pelo Congresso Nacional. O que é que foi mantido? Porque as senhoras e os senhores sabem que esse projeto mudou completamente a lei de execução penal, que é uma lei que data do regime militar, de 1984, que foi assinada pelo ex-presidente General Figueiredo e o ministro Abiakel, um jurista, mas reconhecidamente conservador e, diríamos hoje, de linha dura. Essa lei de execução penal de 84, eu ingressei na magistratura em 1990, no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, onde ao tribunal ao qual pertenci durante quase 7 anos, antes de ser promovido a desembargador.
E nós, basicamente, dentre outras coisas, evidentemente, nós examinávamos chamados incidentes de execução que decorriam justamente da aplicação da LEP, da Lei de Execução Penal, que estabelece uma política penitenciária de forma que haja uma reintegração progressiva do apenado na sociedade. Então, o apenado, o condenado, ele começa no regime fechado, passado um tempo vai para o regime aberto, semiaberto, depois aberto, tem direito a saídas temporárias e a todo um esforço, pelo menos em tese, de ressocializar esse indivíduo, fazer com que ele volte ao convívio social. Pois bem, o Congresso Nacional houve por bem alterar substancialmente essa política penal, política penitenciária que foi instituída ainda no governo militar. E o presidente da República, homenageando, é preciso que se diga isso, o Congresso Nacional sancionou 90% ou mais deste projeto de lei. Por exemplo, manteve o exame criminológico. E quero dizer às senhoras e aos senhores que há dúvidas com relação ao exame criminológico, com relação à eficácia do exame criminológico. É um exame caro. No meu tempo em que nós aplicávamos isso, intervia um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social e o diretor do estabelecimento prisional. Evidentemente, eram procedimentos caros e ainda são muito caros, demoram, fazem com que a progressão de regime leve um tempo para além do prazo razoável, que é um direito hoje constitucional inscrito na Constituição, mas o presidente da República entendeu que, se é um desejo do Congresso Nacional, nós vamos manter então o exame criminológico. Mantivemos também na íntegra a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica, tanto para saídas temporárias quanto para aqueles que se encontram em liberdade condicional, ou mesmo aqueles que estão em regime fechado, que eventualmente saem para tratamento de saúde ou para alguma emergência de natureza, enfim, pessoal. O presidente da República entendeu que nós não poderíamos mexer nesta decisão no Congresso Nacional. E outra questão polêmica, mas que o presidente respeitou e conscientemente, aliás, nos cobrou. Eu quero saber o seguinte: nós vamos vetar, ou existem mecanismos para que os presos perigosos que cometeram crimes graves não tenham direito à saída temporária? Eu disse: sim, presidente, nós mantivemos o parágrafo único do parágrafo 2º do artigo 122, que os senhores introduziram e foi mantido na sanção presidencial, que diz respeito ao quê? Proibição de saída temporária para aqueles que praticaram crimes hediondos, latrocínio, estupro, pedofilia, etc., para aqueles que cometeram crime com armas, com violência ou grave ameaça. Quer dizer, praticamente, a saída foi restrita a um universo muito pequeno, que já era pequeno. Pelos nossos cálculos, existem hoje no sistema semiaberto 118 mil presos que teriam direito a esta saída temporária. É claro que com estas restrições que o Congresso Nacional impôs, sobretudo com esse parágrafo 2º do artigo 122 da Lei de Execução Penal, esse número ficou reduzidíssimo. Talvez aos estelionatários, aqueles que emitem cheque sem fundo, ou outros crimes de menor gravidade, menor potencial ofensivo. Portanto, o que eu quero dizer que o presidente da República respeitou integralmente as linhas básicas estabelecidas pelo Congresso Nacional nessa nova política penitenciária. Mas ele propôs um veto, que será examinado pelas senhoras e pelos senhores, soberanamente, mas dentro desse dever de diálogo que existe entre os poderes. É um direito do presidente da República vetar ou sancionar, e os senhores têm o direito também de eventualmente derrubar o veto ou manter o veto. O que é que o presidente vetou? Ele vetou a revogação do inciso 1º do artigo 122, que o Congresso Nacional estabeleceu, proibindo visitas à família. O presidente entendeu, com apoio num parecer do
Ministério da Justiça e também com o beneplácito da Advocacia Geral da União, que a revogação desse inciso 1º do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição, quais sejam, em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena, contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que foi cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão. E a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões, do judaísmo, também dos muçulmanos. Portanto, o presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família. É certo que, por questões técnicas, já termino, senhor presidente, eu acho que estou me excedendo. Tem tanta pergunta que... Pois é. Não, mas é importante que os senhores vão enfrentar esse assunto, é importante que os senhores compreendam bem a posição do Executivo e a proposta que foi feita por parte do Ministério da Justiça. Então, nós estamos defendendo um valor cristão, um valor fundamental da Constituição, e daí o veto basear-se numa inconstitucionalidade que, a nosso ver, como dizia o antigo, o falecido e saudoso ministro Sepúlveda Pertence, de uma chapada inconstitucionalidade. Mas essa é uma modesta opinião de um ex-integrante da Suprema Corte. É certo, e isso é preciso que nós não faltemos com a verdade, ao vetarmos o inciso 1º em respeito ao princípio basilar da família, por arrastamento, também nós não é que sancionamos, vai cair também, se prevalecer o veto, o inciso 3º do artigo 122, que é aquela saída temporária para facilitar, para atividades que facilitem o convívio social. Mas, como eu disse numa entrevista, os senhores saberão certamente lidar com o arrastamento. Como a revogação, o artigo que revogou o inciso 1º também revogou o inciso 2º, por arrastamento cairia também, em tese, o inciso 2º que trata daquelas atividades. Então, o veto do presidente da República foi principiológico. O veto do presidente respeitou a nova política penal estabelecida pelo Congresso Nacional. Presidente, para está faltando só do Paulo Bilisca, que o senhor... Pois não. Paulo Bilinski, deputado, muito obrigado. Se o senhor puder só se ater à questão das armas, por gentileza. Sem dúvida nenhuma. Essa questão dos CACs, não é? O senhor tem toda a razão, nós não vivemos numa torre de marfim. Me permitam um latinório, o uso do latim é talvez um vício dos juristas. Eles dizem ex facto oritur ius, o direito surge dos fatos. Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Os CACs hoje congregam cerca de 1 milhão de caçadores, atiradores e colecionadores. Eles existem, estão na realidade. E a partir disso eles serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades. O nosso prezado presidente, deputado Alberto Fraga, quando esteve conosco, ele já enumerou as fragilidades da portaria, que não é nossa, é do Exército, porque até o dia 31/12 deste ano, ainda esse assunto estará sob responsabilidade do Exército. Então, Sua Excelência, o presidente nos trouxe a questão da localização dos CACs perto das escolas, né, a menos de 1 quilômetro. Quer dizer, isto deverá ser tratado com certa razoabilidade, não é verdade? Porque, em tese, pode ser até que tenham direito adquirido, porque se foram construídos, estou dizendo em tese, se foram construídos à luz da lei vigente, eles têm um direito de permanência, ou então serão objetos ou de uma indenização, penso eu, se prevalecer esse ponto de vista, ou então de uma modulação, como nós dizemos no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos adaptar, digamos assim, essa realidade
enfim, para que seja possível, dentro de certas circunstâncias, essas atividades realmente prosseguirem. Com relação à habitualidade, também achamos que é um pleito bastante razoável. A questão dos calibres das armas é uma questão técnica. Quer dizer, eu me lembro desde os tempos, enfim, muito remotos em que comecei a estudar direito, eu aprendi que havia uma distinção entre armas de uso restrito e armas que não eram de uso restrito. Armas que dizem respeito à proteção do cidadão e armas ofensivas, de guerra. A legislação sempre fez essa distinção. Eu não sei se há uma diferença expressiva, os técnicos dizem que não, uma diferença muito expressiva entre o poder ofensivo de uma 380 e uma 9mm. Sim, é bastante relevante, então, tanto que os seguranças do senhor utilizam 9mm. Pois é, então, na verdade, isso é uma questão técnica que, a meu ver, pode ser discutida, rediscutida, e vamos discutir. Com relação ao legítimo direito de defesa, eu considero também que o cidadão tem direito de defender-se, mas quem estuda direito e quem foi juiz ou quem é advogado, membro do Ministério Público ou policial, sabe que a legítima defesa, ela se pauta por dois princípios ou dois requisitos para ser legal. Primeiro, a imediatidade e a proporcionalidade. Tá certo? Proporcionalidade não consta na lei, ministro. Não, mas consta da jurisprudência. Quer dizer, a proporcionalidade é o seguinte... Vou pedir aos deputados para não interferir. Não, o que é a proporcionalidade? Por favor, dialogando com o ministro. Isso é ruim. Senão vamos estabelecer um diálogo aqui e não vamos encerrar. Não vamos conseguir. Vamos ouvir, por favor. Depois, no final, eu estou vendo ali que o Rodolfo já está questionando. Ao final, se alguma pergunta não foi respondida, a gente faz de novo ao ministro. Porque pode ver que ele se prolongou bastante na resposta, né? Então foram quase 30 minutos. E nós temos que ser mais concisos e precisos nas nossas respostas. Tá bom, ministro? Então, perfeito. Vamos lá. Não, o senhor sabe, presidente, é que essa questão das saidinhas é uma questão iminente, preocupa a imprensa, a sociedade brasileira e legitimamente o Congresso. Então, eu achei necessário utilizar um pouco mais de tempo para explicar exatamente a posição do Executivo com relação a isto. Quero só para encerrar com relação à proporcionalidade. É o seguinte, no direito, o que é a legítima defesa? Quando alguém reaciona ou reage proporcionalmente a uma ofensa, a um perigo. Mas se alguém é alvo de uma ofensa, ele saca o revólver e mata alguém, claro que não há proporcionalidade. Ou se ele é ameaçado e no dia seguinte ele vai pegar a arma e vai matar o desafeto, é claro que não há imediatidade. Então, do ponto de vista conceitual, o que eu queria dizer é apenas isso. E vou encerrar, presidente, dizendo o seguinte, que nós, que somos autoridades, os senhores do Legislativo e nós do Executivo, nós temos que entender que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde o direito ao porte de arma está na Constituição, aqui era uma autorização do Estado. Autorização, assim como a carteira de habilitação de motorista. Todo motorista, para dirigir um veículo, ele precisa se submeter a exames, a testes psicotécnicos, a testes de saúde, de habilitação. Portanto, o porte de arma, que tecnicamente, do ponto de vista do direito administrativo, é uma autorização, os senhores haverão de convir que a pessoa que quer portar uma arma precisa se submeter a esses requisitos, que são, do ponto de vista do cidadão civil hoje, de responsabilidade da Polícia Federal, e os militares continuarão submetidos à autoridade militar no que diz respeito a isso. Última questão. A questão é que eu preciso responder. O senhor terá todo o tempo do mundo. Vossa Excelência, só inclusive, o tempo. Nós temos uma hora de audiência. Na antessala, e Vossa Excelência já se pronunciou sobre isso no meu gabinete, e eu fui procurado pela ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia, que me manifestou essa preocupação, que o policial aposentado, que enfrentou a criminalidade durante toda a sua vida profissional, ao se aposentar, devolve a arma, ou não tem como comprar arma, não tem como comprar munição. São pleitos razoáveis, tanto do ponto de vista da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que haverão de ser, no momento oportuno, examinados por nós. Nós estamos abertos, é por isso que eu disse, nós estamos aqui para ouvir
Os senhores representam a sociedade e nós, na medida do possível, vamos ouvir o que os senhores têm a nos dizer. Obrigado e desculpe, presidente. Obrigado. Senhor presidente, não foi respondido... O ilustre ministro não respondeu nenhuma das minhas perguntas. Eu queria sair das mais polêmicas se ele respondesse pelo menos a questão da suspensão do direito do policial militar. É isso que ele acabou de falar. Ele acabou de dizer exatamente isso. Mas eu não vi que resposta. Ele é uma questão, ele teve um encontro com o general, a portaria do Exército estava suspensa, logo em breve espaço de tempo, estará sendo reeditada e aí concedendo o... Agradeço que o senhor respondeu, agradeço, o senhor respondeu.